Bom, vamos seguir aqui das ligações metálicas, né? Acho que uma coisa que falta eu explicar é que dentro das ligações metálicas, eu só acho interessante, assim, né? É que os metais, eles são, a gente já viu, eles são todos os átomos que querem perder elétrons, né? Mas eles podem se ligar entre eles, formando essas ligas metálicas. E eu acho que uma coisa que todo mundo já meio que conhece, né? Que sabe que cada vez que a gente tem um metal, é bem comum desses metais formarem, principalmente quando tem os metais tem ferro, né? A gente começa a ver uma oxidação, né? As oxidações do ferro formam a ferrugem, que todo mundo conhece, que a gente chama de ferrugem, né? Mas outros metais também se oxidam, formando outros óxidos. Alguns óxidos até têm nome, tipo o óxido de cobre, ele chama azinhavre, ou muita gente conhece por azinebre, mas acho que o nome correto é azinhavre. A absorção de zinebre, azinebre, assim vai. Mas é bem comum formar esses óxidos, né? Então, e a outra coisa que eu quero dizer assim, então, é que se a gente tem essas ligas metálicas, é bem comum de alguns desses átomos aí formarem outras ligações. Daí que vem o fato da gente, uma coisa de ferro enferrujar, é porque aqueles ferros que estavam um grudado no outro, acho que tipo voltar nessa foto aqui, esse ferro aqui pode entrar em contato com o ar, né? E aí ele formar um óxido de ferro. Aí então agora ele já não está fazendo parte da liga metálica, e sim está formando um óxido de ferro. Ele entregou os elétrons dele para o ferro, o ferro entregou os elétrons dele para o oxigênio que recebeu os elétrons do ferro, e aí formou um óxido de ferro, que daí já é uma ligação iônica, já, sabe? Forma um óxido por ligação iônica. Aí esse ferro abandonou o barco aqui, ó, da liga metálica em que ele estava. Então é quando se forma a ferrugem, entendendo? Então, não é uma curiosidade, é uma coisa que você tem que saber, né? Que isso está dentro das ligações metálicas, né? É por isso que praticamente tudo que é feito com metais e que a gente usa no dia a dia, isso é pintado. Então, existe uma tinta lá que dá a proteção para evitar que o ambiente já comece a acelerar esse processo de oxidar esses metais que estão na liga metálica, né? Existe, deixa eu ver aqui que tem de curiosidade. Não é curiosidade, é conhecimento, né? Existem, por exemplo, alguns metais que são muito específicos, que é o caso do alumínio, né? O alumínio é um metal, ele se junta, forma só o metal, digamos, vamos pensar nesse exemplo aqui, vamos chutar que se isso aqui fosse alumínio, né? Que o alumínio ele se empilha desse jeito, tá vendo o alumínio aqui? O alumínio ele se empilha desse jeito aqui. Só que quando um alumíniozinho desse aqui resolver interagir com o ambiente, e ele faz isso muito rápido, ele vai formar também um óxido. Na verdade é o óxido de alumínio. Só que aí tem um detalhe, o óxido de alumínio ele é muito resistente. E no momento em que a gente formar uma camada de alumínio por fora, se isso aqui fosse um quadradão tudo de alumínio, os alumínios da parte de fora do quadrado todos iam reagir e formar óxido de alumínio. Pronto, eles abandonaram o barco lá do bloco metálico que eles estavam, né? E formaram um óxido. Só que esse óxido de alumínio ele é muito resistente ao calor, inclusive. E aí ele também vai proteger, vai acabar que o próprio óxido de alumínio vai proteger os alumínios que estão para o lado de dentro. Então, sempre que a gente tem uma coisa de alumínio e é fabricado uma peça de alumínio pura, não precisa se preocupar em pintar o alumínio para ele durar. Porque ele mesmo já cria a camada dele, não precisa fazer nada. Ele já cria aquela camada de óxido de alumínio e aquela camada já é a melhor tinta do mundo, que não é nem tinta, não é nada, né? Aquela camada de óxido de alumínio é ela que vai proteger o alumínio de dentro. Então, se ninguém for lá e rapar essa camada com um bombril, por exemplo, né? Uma palha de aço, melhor dizendo, bombril é a marca. Se ninguém rapar isso aí dali, ele vai ficar protegendo eternamente, vai durar a vida inteira, né? Então, são curiosidades, digamos assim, dos metais, né? Mas o ferro já não tem essa capacidade. A ferrugem ela se forma e a umidade entra e vai formando mais e mais e mais e some. Então, só o alumínio é que tem essa grande capacidade de ele mesmo já criar uma capa protetora que protege os alumínios da parte interna do metal, né? E o que eu quero, por que eu botei essa foto aqui? É porque no nosso dia a dia a gente usa, existem muitas coisas metálicas no nosso dia a dia, muitas mesmo, só parar para pensar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no nosso dia a dia quase nada das coisas metálicas. Não, vamos voltar para o meu slide aqui, ó. Ligações metálicas. É só essa galera aqui, né? Quase nada que a gente tem no nosso dia a dia, nas utensílios que a gente usa, que muitos deles são metais, praticamente nenhum deles na casa de vocês, em vocês lá, vai ser feito só com um metal desses aqui purinho. Purinho, purinho, purinho. Só ele tem. Assim, mas eu tenho
Meu pai e minha mãe têm uma aliança lá de ouro, né? Ah, é 100% ouro. Não, não é 100% ouro. Pode saber que lá uns 35, se ela for ouro 18, se não me engano, acho que é 35%, 40%, por aí. É cobre, tá? Então, praticamente nada vocês vão ter de metais purinho, 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 só deles ali. Então, como os metais, as coisas metálicas são muito presentes no nosso dia a dia. E eu agora estou dizendo para vocês que quase nada desses metais que estão no dia a dia de vocês aí são purinho, purinho só de um deles aqui. Então, como é que são feitos esses metais aí? Eles são, a gente chama isso de ligas metálicas. Aonde é que esses metais são feitos? Eles são feitos aqui nessa fábrica aqui, ó, chamada metalúrgica. O que que uma metalúrgica faz? Ela faz o seguinte: ela pega, inicialmente ela parte da, para ela é mais barata, ela, a maior base dela é partir da reciclagem, digamos assim, tá? Para ela é mais barato fazer isso. Então, por exemplo, quando uma metalúrgica fabrica uma liga metálica, na prática a maior parte da liga metálica que ela produz, ela pegou sucata, que já eram, opa, vou estragar meu slide aqui, já foram ligas feitas anteriormente. Então ela pega aquilo lá, que vira sucata, e é por isso que existe sucata pelo mundo afora, porque ela é importantíssima para a gente, é um jeito de reciclar os metais, né? E não é à toa, isso aí existe porque é mais barato, porque é muito caro fazer isso aqui. Então, em princípio, como é que funciona a metalúrgica? Ela pega um monte de sucata já. Se ela não partir de sucata, ela vai ter que partir lá dos óxidos dos metais, e aí é por isso que é bem mais caro. Então, ela vai partir das sucatas, vai aquecer essas sucatas numas panelas gigantes. Pessoal, essa foto que ela engana, né? Não tinha nenhuma pessoa perto aqui, porque tá um calorão desgraçado. Isso aqui, inclusive, isso aqui na fábrica, ele é feito numa altura, as pessoas ficam lá embaixo, né? Aqui é uma foto aérea, mas aqui ninguém tá perto. Aqui. Tipo, tá vendo que tem umas escadas para baixo, que isso aqui sempre é feito lá no alto da metalúrgica. Eu já conheci, como eu fiz química industrial, a gente já ficou um dia inteiro dentro da Gerdau lá, vendo passo a passo como funciona esses troços aqui. Eu digo para vocês que isso aqui é um caldeirão que dá. Ah, aqui dentro deve ficar umas duas cargas de caminhão de ferro aqui dentro, acho. 30, 50, 60 toneladas de ferro vai aqui dentro desse troço aqui. E isso aqui, esse caldeirão aqui, ele é aquecido por uns eletrodos. Até tem um aquecimento por gás um pouco, mas a maior parte é por eletrodo. Eletrodo ligado na luz. Então, eu acho que se tem uma indústria que consome luz no mundo, disparado, é uma metalúrgica. Inclusive, tem até gente que brinca aqui. Os cataventinhos aí nunca vão fazer rodar uma metalúrgica, né? Porque é muita energia elétrica gasta aqui para fazer isso aqui, ó. Então, bom, vamos lá. Esse monte de ferro, ele é derretido. Eles vão até o ponto de fusão deles, viram esse líquido aqui, fluorescente, né? Do calor emitido. Que, bom, não vou fazer um comentário, mas deixa assim. Tá, então tem esse calor emitido aqui, tá? E aí, então, esse líquido aqui misturou todos os metais. Isso aqui era de sucata. Nossa, tinha geladeira, tinha carro, tinha prego, tinha arma. Tu imaginar, coisa metálica, tava, derreteu tudo junto. E aí a indústria faz o quê? Ela vai lá, pega esse líquido aqui, ela tira uma amostrinha, espera esfriar. Isso aqui vira tipo uma pastilha, eles pulem, parece um botão. Eles vão lá no aparelho de difração da raio-x e veem a composição daquela sopa que eles acabaram de fazer. Imagina que isso aqui parece que está fazendo uma sopa. Eles fizeram uma sopa de metal. Aí eles vão lá, tiram uma amostrinha, igual provar a sopa. Só que aí eles tiram uma amostrinha, esperam esfriar, fazem uma fichinha, botam numa difração da raio-x e vê a composição da sopa. É como se tu provasse a sopa e visse, ah, isso aqui tem tanto de ferro, tanto de zinco, tanto de cobre e assim por diante. E aí eles veem, e aí eles sabem que eles querem derreter isso aqui para fazer uma liga metálica que tenha tantos por cento de cobre, tanto de ferro, tanto não sei do que, tanto de manganês e assim por diante. E aí eles sabem a receita, quanto que tem que ter. Então, quando eles derreteram um monte de sucata, que aqui entrou carro, entrou de tudo, chegou numa composição lá. E aí eles veem o que, que falta para colocar, para ficar na composição que eles querem. Aí o que falta, eles têm fontes lá que eles conseguem jogar mais aqui nesse caldeirão. E aí eles isso aqui fica fervendo por mais um tempo, e depois eles tiram uma nova amostragem. Quando ficar naquela composição bem próxima ao que tem que ser, aí eles retiram esse líquido e aí segue o processo da indústria, que é esse líquido aqui passar por hastes, aí ele vai começar a condensar, forma umas varetas bem grossas, aí depois as varetas eles vão afinando, e aí normalmente a indústria acaba vendendo esses metais ou na forma de varetas, das mais grossuras, mais diferentes que você pode imaginar. Tem varetas que é maciça, assim, que é um bloco, que é quase grossura, como tu imaginasse
um caminhão como se fosse uma vareta, mais ou menos da grossura daqui, um pouco menos, né? Mas bem, um troço maciço, assim. Há varetas bem finas, vem de tudo, né? E, e essas metalúrgicas, então, elas são consideradas também indústrias de primeira geração, que a gente chama, por causa que ela é uma indústria que fabrica liga metálica. E são essas varetas que outras indústrias compram para daí formar os produtos finais. Aí vai ter indústria que vai comprar da metalúrgica um determinado aço que depois ela vai fazer cadeira. Outras indústrias vão lá na metalúrgica, compram um determinado aço e aquilo lá vai virar carroceria de carro, entenderam? Então a metalúrgica ela não fica fabricando as coisas em si, ela fabrica a liga metálica, certo? Então, uma pessoa que pode dar muita aula para vocês de ligações metálicas é se um dia vocês puderem, tiverem a possibilidade de visitar uma indústria de uma metalúrgica, né? E conversar com os engenheiros lá e tudo mais. Vai ser uma mega aula sobre ligas metálicas. É muito interessante isso. E se ninguém vai ir numa indústria, não é tão fácil entrar lá, né? E, então, mas é bem tranquilo vocês acharem documentários e tudo mais, né? É bem interessante isso daí. E aqui para o final, eu deixei assim, ó, eu não vou fazer, nesse caso aqui, eu não fiz exemplos de exercícios, né? Porque são muitas possibilidades de exercício, muitas mesmo. Mas o que eu fiz, tentei resumir assim, ó. Na verdade, os exercícios sempre são em pedir para que o aluno monte as moléculas, né? Seja ligação iônica, aí vai ter as ligações só por ligação iônica, aí tem ligação iônica que tem covalente junto, né? São aqueles fertilizantes que a gente já estudou, né? E também tem como é que monta as moléculas com ligação covalente, né? Aí tem que ver se a gente vai direto na regra do octeto, mas aí lá pode ser que tu vê que não consegue encaixar, aí tu vai ver, não, isso aqui vai ser uma exceção à regra do octeto, sabe? Ou também vai precisar fazer ligações covalentes coordenadas e assim por diante. Então tem toda essa coisa que a gente tem que ver. Várias questões são em função disso, montar moléculas com ligação covalente. E outras questões fazem perguntas sobre ligações metálicas. Já deu para perceber que as ligações metálicas a gente não ficou montando as moléculas, né? Na verdade, as moléculas elas se empilham numa estrutura em que a gente não estuda aqui no ensino médio. E no ensino médio, então, a gente só fica pensando que é um emaranhado de átomos, todo mundo grudado um no outro. E os seus elétrons lá, ninguém pega esses elétrons, né? O que gera essas características. Então, geralmente, as questões de ligação metálica no ensino médio é fazer pergunta em cima dessas características aqui. Geralmente é assim, tá? E é isso, é aplicar o que eu ensinei para vocês aqui. Eu acho que é bem tranquilo fazer todos os exercícios aí, tá? Depois, qualquer coisa, a gente tira dúvida, certo? Então, eu encerro aqui esse playlist aí sobre ligações químicas. Lembrando que são ligações intramoleculares, átomos formando moléculas, tá? Um abraço aí, pessoal.